Tá gravando, não? A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui à pré-aula da lição 8 na classe dos adultos. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a EBD Escola Dominical, presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos sempre aí a próxima lição. Muito obrigado você que já nos acompanha, você que há bastante tempo está neste brilhante Ministério do Ensino, você que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós e aparece no final aqui da nossa aula, tá certo? Deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Se quiser gravar um vídeo falando da importância do nosso material, por favor, manda para mim no WhatsApp 19994442831. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você conhece melhor minha família e ministério, as viagens ao redor aí do Brasil, pregando a palavra de Deus, tá certo? Nós estamos lançando um livro, o nosso segundo livro, Proposta Maior que a Sua Dor. Deixa eu achar aqui a imagem desse livro e será assim um prazer poder ter a sua participação na pré-venda desse livro, o Proposta Maior que a Sua Dor, baseado na história da menina que foi escrava da mulher de Naamã. O Proposta Maior que a Sua Dor, o nosso segundo livro, a capa está aí para você, faça parte da pré-venda. Eu vou deixar o primeiro link aqui, faça parte da pré-venda. Como funciona? Você compra antes do lançamento, tá certo? E a partir de 5 de dezembro eu envio via Correios para você. Tá bom? Me ajude, eu levo tempo para fazer este trabalho aqui para vocês e existem formas de você nos ajudar, mas este livro, mais do que isso, será bênção para a tua vida, eu tenho certeza disso. Algumas pessoas já leram ali o resumo dele e têm me dado aí um retorno de que será uma leitura muito edificante. Muito bem, Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Você vê aqui na sua tela, são livros, são grupos do WhatsApp que nós temos aqui, ó, EBD Juvenis, Adolescentes EBD 2022, tá? Estes grupos aqui, tem aqui, ó, esse grupo, é que aqui tá só esses, mas tem os outros grupos aqui que eles não estão aparecendo porque eu fiz aqui, ó, grupos, aqui, ó, chegamos nele aqui, ó, grupo de adultos, grupo de jovens, tá bom? Professores de todo o Brasil, o número para você acessar está aí na descrição do vídeo. Tem um professor assistindo agora a nossa aula aqui, ó, e mandou pra gente uma observação que nós fizemos. Davi não estava esquecido, lá na lição 7 de jovens. Muito bem! Olha só, o tema da nossa aula, meu Deus do céu, essa é uma aula para o professor ou é uma aula para o pastor, esta aula? Fala para mim aqui nos comentários. Esta é uma aula para o professor normal, como que funciona na sua igreja? O seu pastor dá aula ou o seu pastor não dá aula, mas ele é aquele pastor que algumas aulas ele fala assim, ó, essa aqui é para mim. Fala para mim aqui nos comentários. Olha só, o bom pastor e os pastores infiéis. O textual está em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso também se aplica aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus, tá bom? É Deus quem dá pastores à igreja. Tá bom? Vamos achar aqui esse texto que diz, é Deus quem dá pastores à igreja. É Ele que dá pastores à igreja, tá? Jeremias 3:15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Tá? O pastorado não é para todo mundo, tá bom? Hoje, por conta das redes sociais, tem muita gente sendo chamada de pastor. Cuidado!
O pastorado não é para todo mundo. E muito cuidado com o pastorado virtual. Muito cuidado. Bom, o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor. Pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Por questões de espaço, nós vamos restringir aqui essa lição a pastores infiéis e ao bom pastor, tá? Então a gente tem que entender algumas coisas, já que a gente está falando sobre pastores, entender algumas coisas sobre o rebanho aqui no primeiro tópico. É preciso identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico, tá? Isso aqui é muito importante, eu falo sempre nos grupos de professores. Para você entender um texto bíblico, tem que olhar o contexto. Então, ovelha para mim hoje, ela não significa nada. Eu devo ter visto ovelhas, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu vi ovelha. Eu não vivo entre ovelhas, não sei como é o dia a dia de uma ovelha. Então eu preciso estudar sobre ovelha, sobre pastor de ovelhas, para entender. Isso vai me dar maior profundidade no texto bíblico, tá? Então, a Bíblia, ela vai por diversas vezes nos comparar aí com ovelhas. O Salmo 23 aí é o quadro mais perfeito dessa comparação. Vamos lá. Ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, ovelha, fêmea do carneiro. O cordeiro é filho do carneiro até 1 ano. Então, até 1 ano é cordeiro. Depois de 1 ano é carneiro. Até 1 ano, cordeiro. Depois de 1 ano, carneiro. Certo? E ovelha é a fêmea do carneiro. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma é literal. Ela é um animal dócil, símbolo de sacrifício e redenção. E como existe aí algumas similaridades na sua natureza, então há essa comparação entre o homem, a ovelha e do relacionamento entre Deus e seu povo também. Entre a natureza da ovelha se destacam as características de que são animais indefesos e medrosos, que se assustam facilmente, se dispersam rapidamente. Por exemplo, uma ovelha virada de costas para o chão, ela não consegue se levantar, tá? Ela acaba se tornando presa fácil aí para os predadores, né? Só o pastor pode socorrê-la. Isso fala de cuidado constante, tá? Cuidado constante por causa dos predadores, por causa de insetos e parasitas, por causa dos inimigos, tá? Então a ovelha, ela necessita de cuidados constantes. A ovelha não é como um cão vira-lata, que você solta ele 30 quilômetros distante de você e ele vem cheirando e chega até você. Não. A ovelha, se você isolá-la num lugar, ela vai ficar lá. E se vier um predador, ela não vai correr. A ovelha não tem essa ousadia, sei lá como que a gente pode chamar. Na natureza da ovelha, ela precisa ser cuidada. É da natureza da ovelha ser cuidada. Um parênteses aqui, ó. Característica do crente ovelha. Ele gosta de ser cuidado. Característica do crente ovelha. Gosta de ser cuidado. Porque tem gente que está reclamando que o pastor não cuida, ninguém cuida, mas a pessoa não gosta de ser cuidada. O que é ser cuidado? Ouvir uma repreensão, ouvir uma palavra, ouvir um incentivo, ouvir uma crítica. Puxão de orelha e por aí vai. Então, entendemos aí o que é ovelha, né? O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes como rebanho, tá? Como rebanho. Isso serve para o povo de Israel e também para o próprio povo de Deus, também para a própria igreja. Então nós somos rebanhos do Senhor, nós somos ovelhas do seu pastoreio, tá bom? Então isso aqui se aplica a Israel e se aplica também a nós todos, se aplica aí a todos nós. E nós temos aí uma outra figura que são os pastores, tá? Os
pastores, né? Aqueles que cuidam aí das ovelhas, tá certo? Daqueles que cuidam aí das ovelhas, tá? O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, né? Diferente de hoje que nós temos um estado laico, tá? Essa diferença ela é importante entender, porque muitas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens para atacar os nossos líderes, tá? Então é muito, novamente eu digo, cuidado com esse pastorado de internet, tá? Cuidado com esse pastorado de internet, ele é perigoso. E exatamente por ser algo sem controle, sem equilíbrio, que acaba sendo um mau exemplo, né? Acaba sendo um mau exemplo do que não é, portanto, aí um pastorado efetivo. Bom, tópico 2 aqui chegando sobre os pastores infiéis. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações. Está aqui o nosso canal. Inscreva-se aqui, ó. Clica aí, ative as notificações, dá like no vídeo. Olha aqui as nossas aulas, tudo aqui, ó. Tá? As nossas aulas estão aqui para vocês. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa aí o seu, tá aqui, ó, o seu comentário, que é sempre muito importante para todos nós, tá bom? Bom, sobre os pastores infiéis. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, tá? A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor de ir atrás da ovelha, tá? Atrás da ovelha. Então, até esses dias eu vi um pastor pregando e dizendo, um pregador, né? Pastor, ele tem uma igreja local, um pregador, e ele dizendo o seguinte, que não é função do pastor ir atrás de quem foi embora. Uai, qual que é a função então? Então a função primordial de um pastor, tá, é cuidar, é ir atrás das ovelhas que se extraviaram. Fala de proximidade, a gente costuma dizer, pastor precisa ter cheiro de ovelha, tomar um cafezinho com as ovelhas, sentar na mesa com as suas ovelhas, né? Pastor precisa ter isso. O que os governantes faziam? Eles cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, tá? Então, ó, a função do pastor é cuidar das ovelhas, mas ao invés de cuidar das ovelhas, eles cuidavam de si mesmos, certo? E aí tem um problema, porque a ovelha não cuida de si mesma, ela precisa ser cuidada. Ovelha que não é cuidada fica fraca, doente, desgarrada, perdida. Para você não perder a ovelha, você precisa cuidar dela. Ai, ai. Ui, ui. E aí tem aí o texto, ó. A fraca não fortalecestes, a doença não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Além de não cuidar das ovelhas, eles ainda se aproveitavam das ovelhas. Aí o comentarista coloca aqui, devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Oh, isso aqui tá falando de pastores, isso aqui não tá falando de governo, não. Isso aqui não tá falando de político, não. Isso aqui está falando de pastores. Está dizendo que a função dos pastores é cuidar. E se é Deus que... Vamos olhar o texto? Efésios, olha só. Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 4. Vamos olhar aqui e observar esse texto. E ele designou alguns ou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então veja, por isso que eu falo, gente, eu sou professor de escola dominical, eu sou presbítero da igreja, eu prego, viajo pregando. Muita gente chama a gente de pastor,
Mas, gente, não é só isso. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que há uns 10, 15 anos atrás, a gente pregava de um lado para outro. A gente se afastou por conta de distância, ele foi para outra cidade. Nesta cidade, ele começou a pastorear a igreja. E agora a gente se encontrou de novo. Ele mora, meu vizinho, inclusive. Ele me falou esses dias. Quando você descobre o seu chamado, você não quer fazer outra coisa. Ou seja, ele descobriu que o chamado dele não é ficar pregando, como é o meu. O dele é pastorear. Ter uma igreja local, é cuidar do povo. Porque o povo precisa de cuidado. O povo precisa de cuidado. Certo? Então, ovelha não se cuida. Você vai anotar aí ou não? Ovelha não se cuida sozinha. Ela precisa de cuidados. Ovelha precisa de cuidados. Ovelha precisa ser cuidada, tá? Senão, ela fica fraca, porque a característica da ovelha não é se cuidar. Ovelha é dócil. A ovelha não protege a si mesma. Ela não cuida de si mesma, ok? Ela não luta pela própria vida. Ela precisa de alguém que a proteja, como Davi, que protegia suas ovelhas de leão e de urso. Esta é a qualidade de pastores que a igreja de Cristo precisa, tá? Por isso que no oráculo que ele coloca aqui, ele mostra que os filhos de Israel estavam dispersos. Dispersos, tá? Os filhos de Israel estavam dispersos. Isso tem o afastamento do próprio povo a Deus, mas é efeito de uma liderança espiritual que abandonou a sua missão de cuidar do povo para se aproveitar do povo para cuidar de si mesmo. Ele usa o texto aqui dizendo, com rigor e dureza, não curastes a doente, não ligastes a quebrada, não fortalecestes a fraca, não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É uma classe de pastores infiéis que não cumprem sua missão e ainda se aproveitam das ovelhas para seus próprios interesses. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, tópico 3 chegando aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Inscreva-se. A sua inscrição é extremamente importante, faz o canal crescer. Gente, a sua inscrição é bênção demais para o nosso canal. A sua inscrição, ela proporciona que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Quando você se inscreve no canal, comenta no canal, você está dizendo, olha, esse conteúdo é importante para mim e eu desejo que outros professores sejam ajudados também, tá bom? Muito bem, olha só, nós estamos chegando aqui ao terceiro tópico sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor em João 10 deixam isso muito claro. A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora Deus vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Presta bem atenção o que eu estou lhe dizendo. Presta bem atenção. É Deus que trata com os maus pastores. Anotou aí? É Deus, essa autoridade é Deus. É Ele que dá pastor. E vos darei pastores segundo o meu coração. É Ele que trata pastores. É Ele que castiga pastores. E é Ele que envia pastores segundo o seu coração. Então não cabe aliás, é uma das características da ovelha. Ovelha, ela não tem agressividade. Então, esses dias eu vi um vídeo, aliás, há algum tempo já, o pastor presidente foi fazer uma mudança, olha só, o pastor presidente foi fazer uma mudança de obreiro numa igreja. E quando esse pastor presidente chegou lá, a igreja estava fechada,
todos os obreiros estavam na rua. Era uma avenida. Pararam a cidade em motim contra a substituição daquele pastor. Isso não é atitude de ovelha. Ovelha não tem agressividade. Não se trata de você agir como bobo, mas se trata de que não está na natureza da ovelha a agressividade. Então quem trata com aqueles que deveriam cuidar das ovelhas e não cuidam é o próprio Deus, é o bom pastor, é Jesus. Jesus vai tratar de castigar os pastores que não cumprem sua missão e também de dar às suas ovelhas pastores segundo o seu coração. Ele não deixa o seu rebanho. Nós somos rebanhos do Senhor. Deixa só eu ver aqui esse texto que diz ovelhas do seu pastor ou pastoreio. Nós não podemos perder esta mentalidade. Salmos, capítulo 100 e verso, né? Que Salmos é uma coleção de poesias, e verso 3. Somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. É ele. Então, o maior interessado na saúde, no fortalecimento de suas ovelhas, é o dono das ovelhas. Por isso que Jesus é considerado o bom pastor. Ele é o bom pastor. Por isso as ovelhas dispersas ele traz de volta e ele dá pastores à sua igreja. Resumindo aqui no tópico 3.3, o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele não apenas arrisca, mas entrega de acordo com o Pai. O Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento dos crentes e edificação do corpo de Cristo, tá? No corpo de Cristo. É verdade que há pastores, há pessoas que têm faltas, que têm erros. Isso existe em todos os lugares. Pastores são humanos. Agora, nós não podemos, eu quero finalizar essa aula desta forma, nós não podemos, por conta de maus exemplos, por isso que assim é muito perigoso o uso da internet por pessoas que pegam lá uma notícia lá, um pastor fez isso. Quando você coloca isso na internet, um pastor errou, caiu, não sei o quê. Você pega toda a classe de pastores, que 98% são homens sérios, comprometidos com o evangelho, e você enlameia, você suja a honra de todos eles, tá? Então, talvez a gente possa encerrar essa aula com a pergunta: por que a igreja não deve se rebelar contra o pastor? Porque ovelha, rebeldia não faz parte da natureza da ovelha. Vamos concluir aqui, Por que a igreja não deve se rebelar contra um pastor, seja qual for o motivo contra um pastor? Por que a igreja não deve se rebelar? Porque rebeldia, e tem muitos vídeos aí lamentáveis na internet hoje em dia, e agressividade. Não, eu vou lá, vou fazer justiça. Não, eu vou lá, que ele vai ver só. Eu vou expor ele. Rebeldia e agressividade não fazem parte da natureza das ovelhas. Resumindo, se é Deus que dá pastores à igreja, é Ele que trata com os pastores faltosos. É Ele. Ele é o bom pastor. É Ele. É Ele que trata com os faltosos. É Ele que dá pastores sérios à igreja. E é Ele que cuida do seu rebanho. As ovelhas são dele. As ovelhas são dele.
Amém, queridos? Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma aula aqui. Que Deus te abençoe, assista, curta, compartilhe, inscreva-se aí no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.